Mamãe, eu quero estar de volta e hoje fala sobre como construir bons hábitos financeiros para os filhos. Você sabe? A gente conta tudo para você, mas antes, curte, compartilha, se inscreve no canal e manda sua sugestão de pergunta. Ela pode ser respondida nos próximos episódios. Educação financeira infantil na prática. Vem comigo que eu te ajudo. Mamãe, eu quero! Quem vai responder para a gente como adotar uma rotina de hábitos saudáveis em relação ao dinheiro e os filhos é o nosso economista comportamental Everton Lopes. Oi, Everton, como é que a gente começa a adotar esses hábitos para que eles se tornem rotina? Oi, Carla, é verdade, isso é um fato importante, tá? Porque normalmente, qual que é a lógica das coisas, né? A gente faz as coisas automaticamente, como escovar os dentes, levantar sempre do mesmo lado com o pé direito, com o pé esquerdo, sempre da mesma forma. E isso tudo, queira ou não, é no nosso subconsciente. E nós aprendemos isso quando éramos crianças. Então, o que as pessoas devem pensar em relação a isso? O meu filho, o que ele está vendo, o que ele está observando em relação a... Falando de finanças, claro, né? O que ele está observando em relação a tudo isso? Como é que ele está se comportando? Pensa bem numa situação assim, a gente precisa mudar, digamos assim, ó, existe uma coisa chamada gatilho, processo e recompensa, quando há mudanças de hábito. Então, por exemplo, digamos que a mamãe e o papai levam o filho para o shopping. Esse é o gatilho, ele vai para o shopping. Digamos que lá ele normalmente, não digo alimentação, tá? Normalmente ele compra alguma coisa. Ou seja, o ato de comprar, esse é um processo. Pelo desejo, não pela necessidade. Isso, principalmente, o que é ruim, né, neste ponto. E aí, qual é a recompensa? Ele traz para casa, ele leva para casa. Então, como é que a gente poderia mudar essas coisas? Usando o mesmo processo, a mesma situação, né? Gatilho, processo e recompensa. A mamãe e o papai têm que fazer, Carla, de forma diferente. Por exemplo, ao invés de ir a um shopping, vai a um parque. Mas eu acho que na necessidade de ir ao shopping, eu acho que uma ferramenta que eu adoto para que não dispare esse gatilho é jamais compensar com dinheiro ou com compra ou com presente alguma falha que eu acho que estou cometendo com meu filho, seja por ausência, seja por não ter podido dar o que eu prometi para ele, atenção até mesmo ou algum presente. Mas eu acho que muitas vezes esse gatilho da criança do consumo, ele é despertado justamente pelos pais que tentam fazer essa compensação, né? E tu sabe que tem uma coisa importante que é o dizer não, né? Isso é importante. Pensa bem assim, Carla, ó, às vezes os papais e as mamães tiveram problemas de escassez quando eram crianças. E aí, quando tem filho, o que eles querem? Dar sempre o melhor, então eu vou lá e compro. Tu mesmo chegasse a comentar sobre um presentinho que tu ia dar pro Lorenzo, que era R$14, né? Mas, e aí tu conseguiu, né, tranquilamente mudar isso naquele momento. E não dar o presentinho, que sim, era R$14, mas o Lorenzo ganha 7 por semana. É o dobro, né? Então, assim, como é que fica a cabecinha da criança nesse sentido? A mamãe me dá tudo, o papai me dá tudo. Mas é um processo que vai aos poucos entrando na nossa rotina e se tornando natural. É alguma coisa que se torna naturalidade, né, na nossa rotina. Por exemplo, uma coisa que eu tento mostrar para o Lorenzo, o que é dinheiro. O dinheiro não necessariamente é o que sai da carteira da mamãe e do papai, não é o que está no cartão de crédito, não é a moeda que está no cofre dele, né, no cofrinho dele. Mas o dinheiro está no material escolar, que se ele cuida, ele não vai precisar gastar mais. Porque se ele estraga a borracha do material escolar, se ele não cuida da cola, se ele gasta demais, se ele não vai ter que gastar para comprar uma outra borracha, um outro. É verdade. Exatamente. Então, assim, ó, eu tento usar o que é palpável para ele entender que aquilo ali custou dinheiro, que o material escolar, que o brinquedo, que a roupa, que o tênis, que o que ele tem não chegou até as mãos dele de graça. Então eu mostro para ele que no brinquedo, na roupa, no tênis,
no que a gente tem no dia a dia. Isso tudo é dinheiro, e é dinheiro palpável, não necessariamente é o dinheiro vivo, mas é o dinheiro que é o que a gente comprou com o dinheiro, né? Então eu tento trabalhar dessa forma a consciência dele para que ele adquira bons hábitos financeiros, Everton. E a mudança de consciência é importante, Carla. Inclusive, tu me lembraste uma coisa importante agora, assim, é interessante que os papais, se não o fazem, que o façam, que é levar os seus filhos ao local de trabalho deles, seja onde for, porque como é que o dinheiro vem? Eles podem estar pensando, de onde é que vem o dinheiro? Seja pouco, seja muito, de onde vem o dinheiro? Então, eles começam a pensar nessas coisas. Então, a mamãe precisa trabalhar, né, fazer aqui dia tal, fazendo tal e tal coisa, e em contrapartida, isso vem o dinheiro. Eles precisam ter este hábito também de entender da onde vem o dinheiro e ter consciência, como tu falou, isso é fundamental. Aliás, é um dos pontos importantes, o consumo consciente, o consumo suficiente, certo? E a também interferência da propaganda, por exemplo, a influência, né? As pessoas, às vezes, eles são muito influenciáveis, não necessariamente só pela propaganda da TV, por exemplo, como também dos amiguinhos. Então é importante a mamãe e o papai estarem atentos a que hábitos, porque assim, depois que forma o hábito, não é que é impossível de tirar, é mais difícil. E quando eles são crianças, principalmente até os 12 anos, Carla, se forma tudo na nossa vida. Daí disparou o gatilho e não volta mais atrás. Não, até dá. O problema é que para desconstruir isso é muito mais difícil. Com certeza. A chance que nós temos agora é de mostrá-los de forma diferente. E aí, então, dando aquela continuidade do que eu falei do hábito, né? Pô, em vez do shopping, vai para um parque. Lá no parque, ao invés de pensar o que consumir ou o que não consumir, o que estão fazendo, a alegria das pessoas, olha como aquele menino está brincando, entende? Tirar a atenção e a ideia de que tudo tem que ser através de dinheiro. Claro que vai ter um lanchinho ali no parque, óbvio, né? Como tem no shopping também. Agora, ele não vai ao parque se divertir um monte e levar alguma coisa para casa. Um exemplo. E Everton, para finalizar, como construir bons hábitos financeiros para os filhos nas férias? Nas férias. Bom, quanto mais ser disperso, ou seja, assim, quanto mais a gente conseguir fazer coisas que não precisa de dinheiro, e veja bem, não é ir a um parque pago, por exemplo, não é isso. Pode, tranquilamente, tem que entrar, tem que pagar, quase todos são pagos. Mas lá dentro, como se divertir? O importante é o hábito da diversão, divertir-se sem trocar por dinheiro, que a criança entenda isso, que é necessário sim fazer outras tantas coisas que não precisam de dinheiro. E isso tem que ser falado para ela, entende? Porque senão, esse aqui a mamãe vai ter que pagar. Vamos fazer tal coisa. Aqui é muito mais divertido. E aí tu consegue perceber, claro que às vezes a lógica ela não é tão boa nesse sentido, porque às vezes as coisas pagas são um pouco, né, a diversão, o pessoal do marketing sabe isso, e a gente entende, né? Só que é uma luta diária que a mamãe e o papai têm que ter em relação ao que fazer. Mas aí numa situação dessas a gente tenta buscar subterfúgios, por exemplo, ele quer um produto A e o produto B, que é tão interessante quanto, é a metade do preço. Eu tento fazer com que ele mude de ideia, ou eu tenho que dizer não? Isso acho que é muito do momento também, né? Do momento. E outra coisa também, assim, nós hoje, com o advento da internet, da informação, tudo sabemos antes. Então, aonde vamos, o que vamos fazer e como vamos fazer, a gente consegue saber antecipadamente. Então, a gente consegue, como se diz assim, antecipar o que pode acontecer. Bom, se eu vou num lugar X, onde eu vou gastar, onde para entrar eu pago, onde para fazer tal coisa eu pago. Bom, é uma escolha. A vida é feita de escolhas. Então, tu pode fazer sim, não tem problema nenhum. Mas também é preciso, nessas férias, como tu está dizendo, diversificar. Bom, de repente vai num parque pago, porque é legal, é bacana, tá tudo certo, não tem certo nem errado. Mas também vai lá num parque e bota o menino, a menina, o Lorenzo, a correr, a se divertir, a sujar os pés, a sujar as mãos, para que ele veja que é outro mundo também, que pode ser divertido de outra forma e da mesma maneira, né? Do mesmo jeito que foi que a mamãe teve que pagar. Perfeito, mas de qualquer forma tem que preparar o coração e o bolso. Sem dúvida. Obrigada, Everton, pela tua participação, e você, mamãe, você, papai, se gostou desse episódio, curta, compartilha,
segue o canal no nosso YouTube e também no Spotify a gente fala sobre educação financeira infantil. Voltamos na semana que vem. Até mais!